Senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos da Silva. Presente. Vereador Guilherme Vilar de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereador Zé Acácio Vilela. Presente. Vereadora Paulina Desidério Cândido. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire. Presente. Senhora Presidente, declaro que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado o quórum para a realização dessa reunião ordinária. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Teremos agora um pequeno expediente. Coloco em discussão a ata da 13ª reunião ordinária da Câmara, realizada no dia 6 de maio de 2019. Senhora Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Da situação, não há nenhuma objeção sobre a ata. Senhora Presidente, pela bancada da oposição também não. A ata está em votação. Vereador Guilherme, líder do governo, qual será a sua orientação? Que votem sim. Vereador Rafael, líder da oposição, qual será a sua orientação? Que votem sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Mauro. Sim. Vereador Zé Acácio. Sim. A ata está aprovada. Ofício 093 de 2019. Responde o ofício 048 de 2019, sobre requerimentos do vereador Zé Acácio Vilela. José Gabriel dos Santos Filho, prefeito do município de Alpinópolis, no uso de suas atribuições, vem, em resposta ao ofício em epígrafe, esclarecer que o imóvel em questão é propriedade privada. Portanto, passível não somente de fiscalização pela vigilância ambiental, que já notificou o proprietário para a limpeza do bem imóvel. Subscrevo que proteste, estime em consideração. José Gabriel dos Santos Filho, prefeito. Ofício 092 de 19. Responde o ofício 049, que é de indicação da vereadora Sandra Mara. Senhora Presidente, José Gabriel dos Santos Filho, prefeito do município de Alpinópolis, no uso de suas atribuições, vem em resposta ao ofício em epígrafe esclarecer que existe faixa etária específica para receber a vacina contra a gripe, sendo infrutífero dirigir-se às escolas públicas e empresas. Neste prisma, a única escola municipal que deve ter seus estudantes vacinados é o CEMEI, sendo que já é feita a vacinação na mesma. Ademais, não existem vacinadores suficientes a manter as salas de vacinas abertas e, concomitantemente, deslocar os lugares para vacinar grupo de pessoas. Frise-se que não foi aprovado o projeto de lei complementar 07 de 2018, aumentando vaga de enfermeiras no quadro de servidores efetivos. Subscrevo que protege de estima e consideração José Gabriel dos Santos Filho, prefeito. Ofício 091, responde o ofício 050 sobre indicação do vereadora Sandra Mara e do vereador Guilherme. Senhora Presidente, José Gabriel dos Santos Filho, prefeito do município de Alpinópolis, no uso de suas atribuições, vem em resposta ao ofício em epígrafe esclarecer e, como ressaltado na indicação, trata-se de lei complementar federal 13.722 de 18, cuja adequação está sendo providenciada pelo município, ou seja, a capacitação de professores e demais servidores da rede pública municipal de ensino será realizada por profissionais do Departamento de Saúde. Quanto à disponibilização de vigias para as escolas, neste momento é inviável, dada a quantidade dos profissionais ocupantes deste cargo não ser suficiente. No que tange ao plano de saúde, como já respondido em ofício anterior, diante da crise financeira que estamos enfrentando, fica inexequível a implantação de ações ou projetos que impliquem em despesas ao erário. Subscrevo que o protesto estima em consideração. José Gabriel dos Santos Filho, prefeito. Senhora Presidente, os vereadores com assento nessa casa, e conforme artigo 1827 do Regimento Interno, vêm na augusta presença de Vossa Excelência dizer e ao final requerer o seguinte. Na qualidade de vereadores do município de Alpinópolis, exercendo nosso munus de agentes fiscalizadores, requeremos as seguintes informações ao chefe do Poder Executivo Municipal em relação à fala do líder do governo na reunião ordinária desta casa no dia 6/5/19, sobre a Avenida Aureliano Chaves. 1. Houveram irregularidades na prestação de serviço no recapeamento da referida avenida? 2. Se sim, quais foram as irregularidades constatadas e qual foi a postura da Prefeitura em relação aos fatos?
3. Enviar cópia integral do processo licitatório do referido recapeamento, bem como do procedimento adotado para a punição da empresa, se existente. O requerimento para termos justificamos este requerimento para termos ciência de todos os fatos acima mencionados e verificação dos atos praticados pelo Poder Público Municipal. Aguardamos deferimento de Vossa Excelência e posterior envio ao senhor prefeito. Alpinópolis, 13 de maio, José Acácio Vilela, Mauro Celso, Rafael Henrique e Sandra Mara, vereadores. Excelentíssimos vereadores, a vereadora com assento nessa Casa de Leis e em atento ao disposto no artigo 183-10 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente na augusta presença de Vossa Excelência dizer e ao final requerer o seguinte: na qualidade de vereadora do município de Alpinópolis, exercendo meu munus de agente fiscalizadora, requeiro a convocação da senhora diretora do Departamento Municipal de Saúde, Maísa Marques Oliveira Brasileiro, para prestar esclarecimentos neste plenário no dia e hora que a convocada designar para seu comparecimento, sobre os casos de dengue suspeitos e confirmados em nosso município. Aguardo a aprovação do plenário e posterior envio diretamente à convocada, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja cópia vai acostada. Aguardo ainda a designação pela convocada do dia e hora que ela comparecerá, comunicando-se com antecedência este plenário. 6 de maio, Alpinópolis, 6 de maio de 19, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, vereadora. Excelentíssima Presidente, indicação 1 da reunião de 13/5. O vereador com assento nesta Casa, no uso de sua atribuição, que lhe confere o artigo 174 do Regimento Interno, vem na augusta presença de Vossa Excelência dizer e ao final apresentar a seguinte indicação ao excelentíssimo senhor prefeito. Atendendo vários pedidos de moradores, indica ao senhor prefeito que promova a limpeza dos terrenos baldios em nossa cidade, principalmente no bairro Vila Betânia, conforme Lei Municipal 2011 de 2013. Devido à existência de várias denúncias de diversos moradores, este vereador observou a necessidade de um pente fino nos terrenos em nossa cidade e realizar a limpeza dos terrenos que encontrarem-se sujos, principalmente pelo fato de denúncias de casos de dengue em nossa cidade. Nossos cidadãos estão em real situação de risco, onde agindo assim estaremos promovendo a saúde e a segurança, evitando-se ainda a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Sala das reuniões, 3 de maio de 19, José Acácio Vilela, vereador. Indicação 2 da reunião de 13/5. O vereador com assento nessa Casa, no uso de sua atribuição, que lhe confere o artigo 174 do Regimento Interno, vem na augusta presença de Vossa Excelência dizer e ao final apresentar a seguinte indicação ao excelentíssimo senhor prefeito de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais. Diante dos últimos acontecimentos envolvendo um acidente com um cadeirante e aluno da rede municipal de ensino, indica ao senhor prefeito municipal que coloque um monitor em todos os ônibus escolares que atuam em nosso município. Nossos alunos poderão novamente sofrer acidentes, piores como já ocorreu recentemente com um aluno de nome Breno Mateus Rodrigues de Oliveira, que inclusive é cadeirante. Nota-se que o ocorrido não pode mais acontecer, ainda mais que trata-se de alunos, na grande maioria, menores de idade, que estão sob responsabilidade do Poder Público Municipal. Agindo assim, estaremos trazendo mais segurança no transporte escolar. Sala das reuniões, 3 de maio de 19, José Acácio Vilela, vereador. Indicação 3 da reunião de 13/5. Vereador com assento nessa Casa, no uso de sua atribuição, vem a presença de Vossa Excelência dizer e ao final apresentar a indicação ao excelentíssimo senhor prefeito. Diante do ofício 093 de 2019, recebido do senhor prefeito, que responde ao ofício 048 de 19 da Câmara Municipal, que respondeu à minha indicação, indico que a Prefeitura Municipal de Alpinópolis aplique urgentemente a Lei Municipal número 2011, do ano de 2013. Como o senhor prefeito afirmou, abre aspas, o imóvel em questão é propriedade privada, fecha aspas, sendo somente passível de fiscalização pela vigilância ambiental e que já notificou o proprietário para fazer a limpeza, indico que seja aplicada a Lei Municipal em comento, especificamente no artigo 5º e seus parágrafos. Agindo assim, estaremos cumprindo nossa lei. Que seja acostado nessa indicação, agindo assim, estaremos cumprindo com a nossa lei que segue acostada nessa indicação, caso o senhor prefeito não a conheça. Sala das reuniões, 3 de maio de 19, José Acácio Vilela, vereador. Excelentíssima senhora Presidente, o vereador com assento nessa Casa de Leis e em atento ao disposto no artigo 183-10 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente na augusta presença de Vossa Excelência dizer e ao final requerer o seguinte: na qualidade de vereador do município de Alpinópolis e exercendo o nosso munus de agente fiscalizador, requeiro a convocação da senhora Maísa Marques Oliveira Brasileiro, diretora do Departamento Municipal de Saúde,
para prestar esclarecimentos neste plenário, no dia e hora que a convocada designar para seu comparecimento, sobre o divulgado nas redes sociais pela cidadã Lilian Meixedo, sobre um suposto acidente com seu sobrinho, o qual estava sendo transportado por um veículo da municipalidade. Aguardo a aprovação do plenário e posterior envio diretamente à convocada, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja cópia vai acostá-lo. Aguardamos ainda a designação pela convocada do dia e hora que ela comparecerá, comunicando-se com antecedência este plenário. Alpinópolis, 13 de maio de 19, Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Excelentíssima senhora. Senhora presidente, por gentileza, só uma correção. A convocada seria a diretora do Departamento de Educação. Tem os dois requerimentos, de educação e de saúde. Desconsidero de saúde, então, por favor. Saúde já fez também para a Maísa, mas não dá bem. Excelentíssima. Posso continuar? Continua, Elaine, por favor. Excelentíssima senhora presidente, o vereador com assento nessa Casa de Leis e entendimento conforme o artigo 182.7 do Regimento Interno, vem a augusta presença de Vossa Excelência dizer ao final o requerer o seguinte: na qualidade de vereador do município de Alpinópolis, exercendo meu munus de agente fiscalizador, requer as seguintes informações ao chefe do Poder Executivo Municipal sobre o acidente envolvendo um aluno da rede pública municipal em um veículo da rede escolar. Pois chegou ao meu conhecimento que na última sexta o aluno Breno se feriu após uma manobra do motorista que conduziu o ônibus. Nota-se que os ferimentos foram graves, uma vez que o referido aluno é cadeirante especial e a cadeira de rodas o prensou junto à porta do ônibus. Assim, requer as seguintes informações: quem era o motorista? O motorista possui habilitação para o transporte escolar? Quais foram os procedimentos da Prefeitura diante dos fatos? O transporte mencionado é terceirizado ou do próprio município? Se terceirizado, há previsão na licitação para o acompanhamento de monitores? Se do município, qual foi o motivo de não ter um monitor neste dia? Justifica esse requerimento para ter ciência de todos os fatos acima mencionados e verificação dos atos praticados pelo Poder Público Municipal. Aguardo deferimento de Vossa Excelência e posterior envio ao senhor prefeito. Alpinópolis, 13 de maio, Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Excelentíssima senhora presidente, o vereador com assento nessa casa, em conforme ao artigo 182 do Regimento Interno, vem a augusta presença de Vossa Excelência dizer e ao final requerer o seguinte: na qualidade de vereador do município de Alpinópolis, exercendo meu munus de agente fiscalizador, requer as seguintes informações ao chefe do Poder Executivo Municipal sobre os motoristas do transporte escolar municipal. Quantos e quais são os motoristas que trabalham no transporte escolar municipal? Todos os motoristas possuem habilitação específica para o transporte de estudantes? Todos os motoristas possuem curso para o transporte de estudantes? Se eles possuírem habilitação específica, favor enviar cópia ou o número da CNH, com prazo de validade dos respectivos motoristas. Justifica esse requerimento para ter ciência de todos os fatos acima mencionados e verificação dos atos praticados pelo Poder Público. Aguardo deferimento de Vossa Excelência e posterior envio ao senhor prefeito. Alpinópolis, 13 de maio, Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Excelentíssima presidente, vereador com assento nessa casa e conforme artigo 182.7 do Regimento Interno, vem na augusta presença de Vossa Excelência dizer e ao final requerer o seguinte: na qualidade de vereador do município de Alpinópolis, exercendo seu munus de agente fiscalizador, requer as seguintes informações ao chefe do Poder Executivo Municipal sobre a frota escolar municipal. Quantos ônibus e vans escolares há atualmente no município? Quantos veículos possuem condições para o transporte de alunos especiais? Todos os veículos escolares encontram-se em perfeito estado de conversação e com manutenções em dia? Deve ser. Justifica esse requerimento para ter ciência de todos os fatos acima mencionados e verificação dos atos praticados pelo Poder Público Municipal. Aguardo deferimento de Vossa Excelência e posterior envio ao prefeito. Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Excelentíssimo presidente, vereador com assento nessa casa, vem a augusta presença de Vossa Excelência dizer ao final requerer o seguinte: na qualidade de vereador do município, exercendo meu munus de agente fiscalizador, requer as seguintes informações ao chefe do Poder Executivo Municipal sobre o transporte escolar. A Prefeitura disponibiliza monitores para o transporte escolar? Se sim, quantos e quem são os monitores?
Favor mencionar individualmente o nome e a escola que presta o serviço, bem como a carga horária de trabalho, o respectivo concurso e processo seletivo destes casos, caso haja. Se não, por qual motivo não é fornecido o acompanhamento do monitor? Justifica esse requerimento para ter ciência de todos os fatos acima mencionados e verificação dos atos praticados pelo Poder Público. Aguardo deferimento de Vossa Excelência e posterior envio ao Prefeito Municipal. Alpinópolis, 13 de maio, Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Indicação. Vereador com assento nessa casa, no uso de sua atribuição que lhe confere o artigo 174 do Regimento Interno, vem na augusta presença de Vossa Excelência dizer e apresentar a seguinte indicação ao excelentíssimo prefeito. Tendendo vários pedidos de moradores, indico ao senhor prefeito que proceda o calçamento da rua Sebastião Ribeiro, no bairro Bela Vista, nessa cidade. Essa indicação se faz necessária, primeiramente, por se tratar de pedido de diversos moradores e ressalta-se que é um pequeno trecho que falta o referido calçamento, próximo ao número 167. Salienta-se que os moradores já compraram os bloquetes, faltando apenas uma pequena ajuda da Prefeitura para direcionar os servidores competentes para a efetivação do calçamento. Sala das Reuniões, 3 de maio de 19, Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. No grande expediente, encontra todos os vereadores inscritos. Cada um tem 3 minutos e 45 segundos. Eu passo a palavra ao vereador Guilherme. Primeiramente, boa noite aos nobres edis, ao público presente, senhora presidente. Hoje eu parabenizo todas as mães, na qual na data de ontem foi comemorado o Dia das Mães, e a gente sabe a importância de uma mãe e uma família, na qual sabemos que todas as vezes que ficamos tristes, todas as vezes, todos os momentos que acontece alguma coisa, a gente sempre recorre às mães, ao colo de uma mãe. E eu não poderia deixar de parabenizar na data de hoje essas pessoas tão especiais, e sabemos da importância dessas mulheres no dia a dia, na construção da família. No mais, devolvo a palavra. Passa a palavra, vereador Antônio Carlos. Boa noite a todos. Senhora presidente, eu só quero parabenizar a todas as mães de Alpinópolis e devolvo a palavra. Passa a palavra, vereadora Paulina. Sobre o assunto do menino lá, a mulher esteve lá na prefeitura hoje, esteve conversando com o seu Zé, o que for preciso de fazer, eles vão fazer, e outra, o atendimento dela, deram socorro, foi errado, mas isso aí, estando errado, isso aí vai o juiz lá e a promotora que vai ver o que vai acontecer. E outro, nós não temos muitos detalhes ainda, mas da manhã em diante nós já vamos pegar mais detalhes para a gente saber o que está falando, porque não adianta eu falar uma coisa que não está muito por dentro, que o assunto aconteceu sexta, eu fiquei sabendo sábado, a única coisa que eu fiquei sabendo que a minha vizinha falou, que ele não deixou o menino sem hora nenhuma, sem dar apoio, e a mãe dele esteve lá hoje conversando com o prefeito. Então, eu tenho isso para falar, aí mais daqui uns 2 dias, a gente já sabe os detalhes, tudo que está concorrendo, isso é muito perigoso, então a gente tem que ver isso aí. Aí a prefeitura, quer cair para a prefeitura, ela vai ficar com as consequências que precisa, porque uma criança é muito importante, e ninguém não quer que aconteça isso. E isso aí já vou deixar bem claro, porque a gente não quer que aconteça, mas todo mundo que anda de carro, nós pode saber que uma hora a gente não espera. Quando espera, não é só aqui para a prefeitura de Alpinópolis, é de várias regiões, mas ninguém não quer fazer isso por maldade, porque criança é muito importante na nossa vida, e a prefeitura vai ver as providências, já está vendo, a mulher esteve lá, então a gente fica satisfeito, que ela foi lá, procurou o prefeito para conversar tudo, falou que o atendimento foi muito bom. Então, agora nós esperar mais para saber o que a gente pode falar, porque falar as coisas sem saber não adianta nada. Devolvo a palavra. Passa a palavra, vereador Joaquim. Boa noite, nobres colegas de trabalho, público presente. Eu quero aí também parabenizar todas as mães, né, pelo seu dia, que tenho certeza que é um dia muito especial para todas, né, e como se diz também, eu quero dar os parabéns também para aquelas moças que foi na caminhada, né, de Aparecida, que, como se diz, quem tiver a oportunidade de participar e poder
é uma coisa, algo diferente, eu tenho certeza, na vida dessas pessoas. Então, eu quero dar parabéns para elas, porque é uma coisa que a gente, só indo e conhecendo, que a gente sabe o que é essa caminhada, né? Então, parabéns para elas e devolvo a palavra. Senhora presidente, obrigado. Passa a palavra o vereador Zé Acácio. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, público presente. Senhora presidente, primeiramente eu gostaria também de parabenizar aqui, nós temos 3 mães, a dona Paulina, a vereadora Sandra Nequinha, a vereadora Sandra Quintamarque. Em nome das 3, eu gostaria de cumprimentar aí, né, e parabenizar todas as mães alpinopolenses pelo dia de ontem. Na reunião de hoje, encaminhei ofício ao senhor prefeito, pedindo mais uma vez, já foi feito o pedido, mas pedindo mais uma vez a limpeza dos terrenos de nossa cidade. E que seja aplicado, principalmente lá no bairro Vila Betânia, que falaram que tinha arrumado, e eu passei lá, passo lá quase todo dia, inclusive. Dou uma voltinha lá, continua ainda a maioria, né, dos bairros, dos terrenos baldios, quase todos, não só eu, e como eu passo lá porque as pessoas pedem para eu ir lá, então eu vou, vejo e fiscalizei. Há vários bairros lá que precisam da limpeza. Então, se o morador não faz a limpeza, o prefeito pode aplicar essa lei municipal, que é a 2011, de 19 de novembro de 2013. Faz a limpeza do terreno e cobra do proprietário. Isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, gente, porque nós sabemos que o aumento da dengue aqui na Ventania, creio que a diretora virá aqui na Câmara e ela vai constatar que realmente aumentou. Lá no bairro Rosário, há poucos dias, uma pessoa levou um mosquito, inclusive lá na vigilância, né, Sandra? E ela tinha me falado, e eu fui lá no bairro verificar, inclusive, o pessoal achou o mosquito, levou, era o mosquito da dengue. Na rua de cima, tinha 3 casos. Então, a culpa, na verdade, é nossa. Eu não falo que é da prefeitura só, não. Primeiro é nossa população, porque se cada um cuidar do seu quintal, não tinha esse problema, mas não cuida, infelizmente não cuida. Então, o que a prefeitura tem que fazer? Entrar em ação e cumprir a lei, porque nós somos culpados primeiro. Então, que a prefeitura entre e cuide. A prefeitura, eu fiz uma indicação à prefeitura para limpeza de um terreno, lá na rua Lázaro Carvalho Faria, e ela mandou um ofício respondendo da seguinte maneira: José Gabriel de Santos, prefeito municipal, no uso das atribuições, em resposta ao ofício em pico, esclarecer que o imóvel em questão é propriedade privada. Claro que é, não é do município. Portanto, passível tão somente de fiscalização pela vigilância ambiental, que já notificou o proprietário para a limpeza do bem imóvel. Subscreve o prefeito municipal José Gabriel de Santos. Aí veja bem a resposta. Olha, portanto, passível tão somente fiscalização pela vigilância ambiental. E essa lei 2011 de 2013? Então é só aplicar ela. A prefeitura tem que aplicar. Nós, população, somos responsáveis. Cada um pelo seu quintal. Se nós não somos, a prefeitura entra, se não limpa os terrenos, está jogando saquinho, igual está acontecendo na sacolinha cheia lá, então, que aplique essa lei do nosso Código de Postura, que é a 2011, de 19 de novembro de 2013. E também, com relação ao caso, eu estou solicitando ao senhor prefeito municipal que coloque mais monitores, um monitor em todos os ônibus escolares que atuam em nosso município. Porque nós brigamos tanto para passar aquela lei, brigamos de uma maneira assim, discutimos muito o projeto, né? E vai para lá, vem para cá, então discutimos tanto. Veio o processo seletivo, fez o processo seletivo, tem gente aí no processo seletivo, é só chamar, para não acontecer o que aconteceu. Devolvo a palavra, senhor presidente. Passa a palavra a vereadora Sandra. Boa noite, senhora presidente, aos nobres colegas, ao público presente. Eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para estar levando meus cumprimentos à senhora presidente, à dona Paulina, a todas as mães funcionárias aqui da nossa Câmara e a todas as mães alpinopolenses. Parabéns pelo dia de cada uma de ontem, que Deus esteja presente na vida de cada uma, na vida da família de cada uma, porque a mãe é o esteio, é o apoio da casa.
Gostaria de falar sobre algumas indicações que fiz ao senhor prefeito, das quais hoje obtive umas respostas. Não sei se é falta de orientação da assessoria, mas tem umas respostas aqui que é meio estranha. A gente, não sei se foi mal elaborado, às vezes até da nossa parte, né? Mas eu, junto com o vereador Guilherme, aquela do plano de saúde que a gente sugeriu, até procurei aqui agora no minhas coisas, devia ter pedido, não encontrei. Nós sugerimos que fosse feito um plano de saúde para os funcionários, mas que seria a sugestão dos próprios funcionários, que se fizesse um plano e que fosse descontado em folha. Então, nada da prefeitura que vem respondendo, que já tinha sido respondido em ofício anterior, diante da crise financeira que estamos enfrentando. Nada a ver com a crise financeira. Os funcionários pediram o plano, cientes de que esse plano de saúde diz que esse valor seria descontado em folha. Não estavam pedindo nada da prefeitura. Então, não sei se foi na elaboração ou se veio interpretado mal de lá. Mas se foi na elaboração, nós iremos procurar fazer novamente e que lá eles analisem com carinho, porque foi um pedido dos funcionários, eu acredito que de todos os setores. Para a gente foi 2 setores que pediu, mas é uma coisa assim, de suma importância, está todo mundo disposto a que desconte em folha. Pelo menos é uma coisa que, se o município entrar, para estar ajudando os funcionários. Outra indicação que me causa estranheza é a qual eu pedi para o senhor prefeito disponibilizar de vigias para as escolas. Essa é uma visão que eu tenho como professora, trabalhando numa das maiores escolas do município, e ficar no portão e ver. Eu fico e vejo o que está acontecendo na saída das crianças. Então, a gente vê que mais hora, mais dias, menos dias, pode estar acontecendo alguma coisa assim. Então, já que nós podemos evitar, por que não ceder esse vigia, sendo que várias escolas já tinham, e já até, assim, teve e tem esse vigia. Então, nós precisamos, sim, desse vigia. Aqui fala que não tem pessoas, que é inviável, que não tem profissional para ocupar esse cargo. O que me causa mais estranheza é que nessa semana, esse ofício data do dia 30 de abril, só chegou em minhas mãos hoje. O que causa mais estranheza é que nessa semana passada, acho que data já posterior à resposta desse ofício, o prefeito esteve na escola, eu falei com ele sobre a indicação, o próprio reconheceu, ele estava até acompanhado do vereador Quinca, ele reconheceu a necessidade, falou que vai ver, e dá uma resposta dessa para a gente, que é inviável. Faz o favor, deixa eu deixo para depois. Eu quero que os vereadores respeitem o horário do tempo. Pode, devolva a palavra. Passa a palavra o vereador Mauro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos colegas. Boa noite ao público presente. Gostaria de parabenizar também aí, na data de ontem, Dia das Mães, né, as senhoras vereadoras aqui, mães presentes, a todas as mães do município, em especial a minha mãe, dona Geralda, lá na Mutuca, e também a dona Josiane, mãe dos meus menininhos, né? Então, aí a todas as mães, nosso forte abraço. Gostaria de passar o restante do meu tempo, vereador Rafael. Devolvo a palavra. Moisés, quantos minutos? 7. Eu quero que todos os vereadores respeitem o tempo. O Rafael tem 7 minutos. Senhora presidente, boa noite aos colegas de vereança, boa noite ao público presente. Senhora presidente, nessa última sexta-feira, como já dito por alguns vereadores, aconteceu um fato lamentável no município, que foi o acidente envolvendo um aluno da rede pública de ensino com o transporte escolar da prefeitura. E hoje eu recebi aqui na Câmara a mãe do menor. Nós fomos juntos ao Ministério Público, acompanhei ela até a promotora para que a gente pudesse levar o caso
ao conhecimento dos órgãos competentes da cidade. Ela foi até o prefeito. Segundo ela, o prefeito disse que só tomou conhecimento do fato ontem à noite, o que é sério, o que é grave, porque o acidente aconteceu na sexta-feira, e que hoje o prefeito já havia direcionado o monitor escolar para a linha do São Bento, mas o que me deixa preocupado é que não é só no São Bento que tem a linha escolar. Então eu fiz esse pedido à promotora, fiz esse pedido já através de esclarecimentos nos requerimentos que eu estou enviando ao prefeito, para que todas as linhas escolares do município passem a contar com a presença do monitor do transporte escolar. É um direito dos alunos, ainda mais no caso deste garoto, que é um menino especial, é um cadeirante. Há outros garotos especiais dentro do ônibus. Então nós estamos lidando com vida. Eu não estou aqui para apontar o dedo para o motorista, eu não estava no local. Isso quem vai apurar, quem vai cuidar disso é a Polícia Civil. Já está em curso um inquérito, o motorista já prestou depoimento, a mãe já prestou, testemunhas já prestaram depoimento. Então a coisa está andando, mas eu acho que essa casa não pode ser omissa diante da gravidade que foi o fato, até para evitar com que isso se repita com outras crianças. Então eu estou por dentro, acompanhei os pais do menor, a prefeitura tomou conhecimento disso e nós estamos agora enviando 4 requerimentos ao prefeito, pedindo uma relação, digo que é importante a gente frisar isso aqui, não contra os motoristas. Eu acho que a responsabilidade principal disso é do executivo, é da prefeitura, é do diretor de educação, é do diretor de transportes, porque tem a responsabilidade primária de prezar pela segurança dessas crianças. Deveria ter o monitor escolar acompanhando, não tem. O que é grave, e nós já aprovamos lei nesta casa autorizando o processo seletivo, a contratação e a criação de mais vagas para monitores escolares. Então eu espero, que o prefeito tome uma atitude a partir deste fato. Infelizmente precisou de chegar a esse ponto para que algo fosse feito, mas que isso não passe em branco. E a mãe seguirá representando nas instâncias legais, e defendendo ali para que seja feita justiça no caso do seu filho. Agora, senhora presidente, eu quero voltar a minha fala para a questão da dengue aqui no município. O número de casos suspeitos de dengue subiu mais de 139% em Alpinópolis na última semana. Segundo o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, nesta segunda-feira, dia 13, existem 103 casos suspeitos da doença na cidade. No levantamento anterior, publicado menos de uma semana antes, eram 43 ocorrências. De acordo com o documento, a taxa de incidência de casos prováveis no município atinge 521,65, sendo classificada como muito alta. No levantamento anterior, a taxa era de 217,78 e considerada média. Alpinópolis já possui um caso confirmado e notificado como dengue em 2019. A informação foi divulgada pela Prefeitura Municipal por meio de uma nota emitida em fevereiro, no qual o Centro de Vigilância em Saúde atestou a ocorrência da doença na cidade. Até o momento, a administração não se manifestou oficialmente no sentido de comunicar novos casos confirmados. Lembrando que no ano passado, apenas 2 casos suspeitos foram registrados, no mês de outubro e novembro. Por outro lado, em 2016, a cidade fechou o ano apresentando 237 casos suspeitos, número que colocaram, na época, Alpinópolis na lista das localidades em situação com alta incidência da doença. Eu gostaria, senhora presidente, de frisar aqui a importância do combate à dengue no município, o trabalho dos agentes de endemias, que, diga-se de passagem, é um trabalho que vem sendo feito com responsabilidade, mas que talvez falta ali um suporte de equipamentos para que o trabalho seja de fato efetivo. Então é necessário que a Prefeitura Municipal de Alpinópolis forneça condições mínimas para que esses agentes executem com propriedade e com sucesso o seu trabalho.
Não adianta apenas a orientação. Recentemente, depois que eu levantei o assunto, inclusive enviando requerimentos solicitando informações que não foram respondidos até o presente momento pelo prefeito, eu vi que já foram respondidos os requerimentos da vereadora Sandra, do vereador Zé Cássio, mas os meus ainda não vieram. E eu estou aguardando, ansioso pelas respostas. Porque após esses requerimentos, começou-se o trabalho com a bomba costal aqui na cidade. Eu vi fazendo em algumas localidades. Mas são situações que às vezes ficam omissas, ficam escondidas, né? Não é traga à luz e a gente não tem o conhecimento. Por isso eu enviei o requerimento e é necessário que essa casa acompanhe sim de perto. Fiscalize mesmo, cobre do prefeito atitudes, cobre dos diretores responsáveis pela pasta mais firmeza, que o diretor ele não está ali só para ganhar salário. Ele tem que trabalhar, ele tem que bater meta, ele tem que dar conta do recado. Se não está dando conta do recado, pede para sair. Coloca gente competente no cargo, que de fato vai fazer um trabalho que dê retorno para a população. No mais, senhora presidente, é isso. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Determino o envio das indicações apresentadas nessa reunião para o chefe do Poder Executivo. Defiro os requerimentos do vereador Rafael Freire. Passo o restante do meu tempo ao assessor jurídico, Dr. Giovanni, para fazer esclarecimentos sobre o limite de gasto com o pessoal. A respeito da audiência pública aqui da Copasa, nenhuma autoridade manifestou quando que podia estar vindo. Por isso que ainda a gente não tem data. Eu passo a palavra para o Dr. Giovanni, assessor. Senhores vereadores, boa noite. Boa noite. Eu tomo a liberdade em trazer para vocês, a pedido da presidente, uma apresentação da situação atual das despesas com o pessoal, envolvendo não só o Poder Executivo, como o Legislativo também. É sabido que nós temos um limite de gasto com o pessoal que deve ser observado, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Isso foi uma das introduções que vieram na Lei de Responsabilidade Fiscal, com o objetivo de tentar barrar aquelas contratações desnecessárias, o excesso de pessoal trabalhando na Prefeitura, na Câmara. Então a lei veio colocar um basta nisso e fixou um limite, que eu acho até um limite alto, mas fixou. Então, o gasto pode chegar até X, que eu vou falar com vocês aqui. Então, para que haja esse controle. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo pode gastar até 54% da sua receita corrente líquida com o pessoal. Aí entra salário, 13º, férias, encargos, tudo, quinquênios, tudo que é com o pessoal. Até 54% da sua receita líquida. Veja que é um percentual alto. Porque 54% da receita corrente líquida, que é quase toda a receita do município, sobra muito pouco para as outras coisas. Mas, de qualquer forma, fixou um limite, porque estava tendo abuso por parte das administrações municipais quando foi editada essa lei de responsabilidade fiscal. Então, fixou-se o limite de 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo, somando um total de 60%. Ou seja, o Executivo não pode gastar mais de 54% da sua receita corrente líquida com despesa pessoal e o Legislativo também, da mesma forma, mais do que 6%. No último reajuste dos vencimentos de servidores que nós tivemos aqui na Câmara, que a Câmara aprovou, tanto o Executivo como o Legislativo, o que se viu foi o seguinte: com o reajuste concedido aos servidores municipais, a despesa com o pessoal do Executivo atingiu um limite de 53,5%. Faltou 0,5% para chegar no limite. Em um valor alto. A Câmara Municipal, que tem um limite de 6%, está gastando 3,2%. Está dentro da normalidade, vamos dizer assim. O que eu quero dizer é o seguinte: quando o município chega aqui a 53,3%, o que acontece? O próprio Tribunal de Contas, que é o órgão que auxilia vocês aí na análise da prestação de contas, que fornece o parecer prévio,
já existe uma regra que quando esse limite de 54% atinge 90% desse valor, ou seja, quando o município atinge 48,6%, o Tribunal de Contas já faz um alerta ao município. Ó, está alto. Pode ir até 54%, mas 48% já está alto. Não pode prosseguir. O município apresentou 53,5%. Então, está um limite alto. Eu estou dizendo isso aqui porque compete a vocês fiscalizarem, juntamente com o tribunal. Não pode ser que de março para cá tenha reduzido. Isso aqui é a situação de março, eu não sei. E quando atinge 95% desse valor, ou seja, 51,3%, aqui está 53,5%, já atingiu, algumas medidas têm que ser tomadas imediatamente por parte do município. Isso é a lei de responsabilidade fiscal que prevê. Quais são as medidas imediatas? Proibição. Não pode conceder vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração ou a qualquer título, a não ser por determinação judicial, legal, contratual, à exceção da revisão anual dos servidores. Não se pode criar cargo. Me chamou a atenção que chegou um projeto aumentando uma vaga para um cargo, e não pode. Vocês estão falando em monitores, não pode nomear monitores numa situação dessa. Talvez seja por isso que o prefeito não esteja nomeando, não sei. Mas não pode criar cargo daqui para frente, não pode fazer nada. Não pode alterar a estrutura administrativa, querer aumentar. Não pode haver provimento de cargo, mesmo aqueles que estão na lista de concurso. Não pode haver admissão, contratação de pessoal, qualquer título, contrato temporário. Tá? Então, diante da situação que nós estamos aí, que a própria contabilidade mandou para nós estamos diante desse quadro. O município não pode fazer nada disso. Esse projeto de lei que está lá para não aparecer, se vier para mim, infelizmente, vai ser um parecer contrário, não que não precise do eletricista que está lá, não é isso não, é por causa da lei que eu estou dizendo. Nosso trabalho é técnico, volto a repetir, nós temos que seguir isso. Até eu vou pedir informação, Elane, por favor, para eles informar lá quanto que está a despesa no dia que eles mandaram, hoje para nós. A despesa total, pessoal, porque só colocaram o acréscimo que vai ter. Se for o acréscimo, aumentar mais isso aqui ainda. Eu quero saber quanto está o total. Até para a gente poder não parecer fundamentado, porque eu posso estar equivocado. Quem sabe no mês de abril reduziu a despesa. Nós estamos em maio, não sei. Como pode ter aumentado, nós temos que saber. Então, veja bem, se chegar a esse limite de 51,3%, que já está em 53,5%, 2,2% a mais, essas medidas já têm que ser tomadas. E se ultrapassar os 54%, que é o limite? Vamos supor que não resolveu, não criou cargo, não criou nada, mas ultrapassou de outra forma, sei lá, os 54%, com alguns aumentos que são obrigatórios, como quinquênio, essa coisa toda. Então, a própria lei de responsabilidade fiscal prevê também outras proibições quando se atinge esse limite, 54%. Se atinge 95% dos 54%, tem umas medidas que eu já disse agora. Se ultrapassar os 54%, além das proibições que eu já falei, o percentual excedente deverá ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes. Tá certo? E quais seriam as providências já de imediata, além que devem ser tomadas para tentar reduzir isso aí? Redução de pelo menos 20% das despesas com cargos comissionados, de funções de confiança. Extinção de cargos e funções de confiança. Exoneração dos servidores não estáveis, olha para você ver onde que chega. Podendo, no primeiro momento, haver redução temporária da jornada de trabalho, quer dizer, reduz a jornada de trabalho, adequação dos vencimentos à nova carga horária. E se persistir ainda esse percentual, o servidor estável pode ser mandado embora. Pode perder o cargo, né? Ele vai receber uma indenização, mas perde o cargo. Ficando proibida a criação de cargo, emprego ou função pelo prazo de 4 anos. Enquanto perdurar esse excesso acima de 54%. Não é o caso, mas está faltando 0,5% para chegar. O município não poderá receber transferências voluntárias, verbas de convênio de deputados, essa coisa toda. Está proibido de receber. Contrair operações de crédito,
Tá? São proibições que estão previstas na lei de responsabilidade fiscal. Então é isso, eu gostaria de alertar vocês para que, à medida que for chegando os projetos aqui, examinando e controlar essas despesas e ver, não é? A situação é crítica, do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal. Então, são medidas que precisam ser tomadas. Eu não posso dar um parecer, por exemplo, favorável a uma tramitação de um projeto de lei que vier aqui, diante de uma situação dessa. Sem examinar o mérito. Eu não quero saber, eu não voto, não é a minha questão. Mas mostrar que está dentro, acima do limite. Tá, outras reduções que eu não falei aqui também, que tem que ser tomadas, a proibição de contratação de hora extra. Não pode contratar hora extra. Tá? Criação de cargos, ó, provimento de cargo, contratação de hora extra. Então, tudo isso aí tem que ser cortado para chegar ao limite. Não estou aqui fazendo nenhuma acusação crítica a quem quer que seja. É o que um detalhe que me chamou a atenção, e vocês, como vereadores, precisam saber. A despesa com o pessoal chegou no ponto crítico. Do legislativo está dentro do limite. É 6%, está em 3,2%. 54 para o executivo, 6 para nós. Então é isso que eu queria colocar, senhor presidente, que eu me sinto a obrigação, como assessor jurídico, de fazer esse posicionamento para vocês, para ficar aí tipo de alerta. Não é? Então, se alguém tiver alguma pergunta que eu possa esclarecer, eu estou à disposição. Eu não sei, estou dizendo que a situação que eu estou colocando foi em março. É um documento que veio da prefeitura. Março. Abril, deve ter modificado, ou aumentou mais ou diminuiu. Pode ser que tenha diminuído. Abaixo do 51,8 que eu falei aí, que no 51,3, se em abril reduziu menos 51,3, o que eu falei vocês desconsideram. Mas dizer que tem que ser feito esse acompanhamento. Acho que vocês nunca devem ter observado esses detalhes, mas é importante. Doutor Giovanni. Até mesmo para o conhecimento de vocês. Então, a gente já fez esse alerta, já foi falado aqui várias vezes. A gente sabe da real situação. Isso, a nossa função é fiscalizar, mas isso aí cabe ao prefeito. Não, isso aí se ocorrer, isso aí a gente alertou, né? Isso aí a gente... Além disso aí, o prefeito comete um ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade, por descumprimento do princípio da legalidade, que a lei determina o limite. O que está ocorrendo lá poderia estar ocorrendo na Câmara. O alerta serve para os dois poderes aí, para ficar como... Doutor Giovanni, o senhor me concede uma parte? Pois não. Primeiro, se puder tirar uma cópia depois sobre a lei, a responsabilidade fiscal que está na sua mão. Não, não estou com lei na mão, não. A lei na internet você acha. Isso aqui você vai achar no artigo 21 da lei, tá? Certo. 19 a 21. 19 fala dos limites, 21 fala tudo isso que eu estou falando, das proibições. Certo. É a lei 101 de 2000. Lei complementar 101 de 2000. Isso aí, gente, para o vereador, para quem quiser ser prefeito, é como se fosse uma Bíblia, né? Dá com isso vai do braço. A responsabilidade fiscal hoje é o que manda. Não é? Ela veio exatamente para barrar uma série de coisas. Resta pagar, aquela coisa da toda. Quem infringe a lei fica sujeito a responder por ato de improbidade. E se houver prejuízo ao erário, inclusive devolução de dinheiro. Não é o caso que não. Estou dizendo que pode ocorrer. A minha dúvida, mas é porque até então, até o Leonardo disse na última prestação de contas que realmente ocorreria em todos os municípios e muitos provavelmente já devem ter estourados porque houve essa alteração de alguns servidores que eram contratados, no caso do PSF, e jogar tudo os ativos e os desanativos jogaram tudo na porcentagem. Por um acaso eles deram, se saiu alguma coisa sobre tempo de poder regularizar, para regularizar, para baixar? Não. Aqui tem uma ressalva que não se aplica, que é uma emenda constitucional de 2018, que diz que, no caso aqui, existe outra proibição de receber transferências voluntárias, fazer financiamento.
Há uma restrição, se houver uma queda de 10% da receita, esses 2 pontos podem ser justificados, o resto não. E quem estiver contabilizando totalmente esses gastos aí com PSF, despesa pessoal, está errado. O despesa pessoal, você recebe uma verba. Aquilo que você usar excedente essa verba com recurso próprio, joga despesa pessoal. O resto não, é verba carimbada, uma coisa compensa a outra. Isso não entra, não. Isso é despesa com o pessoal mesmo, gastos com recursos próprios. Não, eu fiz só essa pergunta, porque, se eu não me engano, a última prestação estava em 49... 51. Não, estava em 49 alguma coisa. Estava abaixo de 50. E eu sei que depois dessa alteração houve esse acréscimo. E esse raciocínio que eu estou colocando é desenvolvido exatamente no quadrimestre. Essa prestação de contas que vem para vocês. Mas no dia a dia tem que acompanhar isso aqui, em cada ato que vocês vão analisar. E de qualquer forma, 48, 51, tem que tomar cuidado, o valor está bem elevado. Muito obrigada, doutor Giovanni. Só para retificar, eu falei passar meu tempo. Eu não tenho que passar tempo. Eu pedi para o doutor Giovanni usar a tribuna. Como segunda-feira que vem, eu vou pedir no meu tempo, pedir para o doutor Giovanni usar também. Coloco em discussão o requerimento de convocação da diretora do Departamento de Saúde, Maísa Marques Oliveira Brasileiro, de autoria da vereadora Sandra Mara. Está em discussão. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Só para reforçar que eu acho que é importante a presença da diretora aqui nesta casa, né, para que todas as dúvidas, todos os questionamentos referentes, né, aos casos suspeitos de dengue no município sejam devidamente esclarecidos. Então, cumprimentar a vereadora Sandra pelo requerimento e acho oportuno e deveria contar com o apoio de todos os vereadores. Obrigado. Encaminhamento de votação. Vereador Guilherme, líder do governo, qual será a sua orientação? Peço aos colegas que votem sim. Vereador Rafael, líder da oposição, qual será a sua orientação? Que votem sim. Passaremos para a votação nominal. Senhora Paulina? Sim. Senhor Joaquim? Sim. Senhor Guilherme? Sim. Senhor Antônio Carlos? Sim. Senhora Sandra? Sim. Senhor Rafael? Sim. Senhor Mauro? Sim. Senhor Zé Acácio? Sim. O requerimento está aprovado. Coloco em discussão o requerimento de convocação de convocação da diretora do Departamento de Educação, Maria das Dores Vilela, de autoria do vereador Rafael. Senhora presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Só para reforçar a necessidade da presença da diretora aqui também, para que todas as dúvidas relacionadas ao transporte escolar do município, todas as dúvidas relacionadas aos monitores do município, as vagas disponíveis, as vagas preenchidas, para que todos os vereadores tenham a oportunidade deste esclarecimento. É uma reivindicação, inclusive, que os pais, que a população de Alpinópolis tem feito. Então, peço aí o apoio dos senhores para a aprovação desse requerimento. Obrigado. Senhora presidente, posso falar? Palavra concedida. Tem discussão. Tá. Eu acho que eu tenho uma sugestão para o vereador Rafael, porque é claro que a diretora do Departamento de Educação poderá resolver as dúvidas, mas quem resolve do transporte é o diretor de transporte. Mas no caso, o fato, vereadora, está vinculada especificamente à pasta da educação. Mas aí eu acho que a presença dele também, porque quem responde pelo transporte é o diretor do transporte. Sim, mas pode vir os dois. Até eu havia feito o pedido para que fosse convocado os dois e houve uma falha e convocou a secretária Maísa no lugar do transporte. Mas aí, se puder, doutor Ricardo, se puder fazer durante a reunião o requerimento convocando o diretor do transporte também, mas eu acredito que a diretora de educação é a responsável pela pasta, quem tem que dar sim conta de tudo aquilo que ocorre dentro da educação. Eu acho que essa rasgação de pano aí não adianta não. Tá, deixa eu só te falar uma coisa, eu estou fazendo aqui, a Sandra já ocupou a pasta, eu também. É muito difícil para quando a gente está na saúde ou na educação, no caso dela, sendo que quem está ali dentro é um outro diretor. Teve época que o transporte da saúde era na saúde, da educação na educação. Porque quem está lá, fica complicada a situação.
Tá? É essa a minha justificativa, porque já estive presente e eu sei como é difícil lá dentro. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida, vereador. Eu acho que vocês estão enxugando gelo. Eu acho que a questão envolveu um acidente com um aluno da rede pública de ensino, dentro de um transporte, dentro de um veículo que é diretamente ligado ao setor de educação. No mínimo, a diretora tem que estar por dentro de tudo que aconteceu. No mínimo. Não estou dizendo que a culpa seja dela. Não é isso. Não estou aqui imputando culpa à diretora do departamento. Mas que, no mínimo, todas as informações relacionadas a isso, ela tem que ter. Porque é algo que está intimamente ligado à pasta de educação. Pode convocar o diretor de transportes aqui? Pode convocar, mas o que ele vai falar? Ele vai falar sobre o estado de conservação do veículo, sobre o motorista que estava lá. Eu quero saber quais são as políticas do Departamento de Educação que estão em execução aqui no município para sanar esse tipo de problema. Então, eu acho que a pessoa indicada é sim a diretora de educação para esclarecer isso. Com certeza, eu concordo com você em tudo que você falou. Acho que teria que estar os dois aqui, e acima dos dois está uma administração. Entendeu? Então, eu acho que nós podemos ter essa resposta deles, mas essa situação, quem tem que estar respondendo é a administração. Que você está falando aí, eu também acho que tem que ser diretora da educação, porque ela é responsável pela pasta, ela que vai chegar para a administração. Eu preciso ou não preciso? E tem que cumprir. É ela que vai. E, se não me engano, ela já pediu isso para a administração, sim. Foi uma conversa que eu tive com ela lá atrás. Ela já falou para mim que ela já pediu monitoramento para os ônibus. Isso foi o que ela me falou. Inclusive, até a Ana Keline falou que tinha que chamar do processo seletivo, acho que 25 vagas. Isso é o que foi me passado. Por isso que eu concordo com o vereador Rafael. Às vezes, presidente, só para complementar a sua fala rapidinho, é até uma forma de ajudar a diretora do Departamento de Educação, né, a reivindicar isso junto ao prefeito, porque às vezes ela está pedindo e não está tendo a demanda atendida. Então, todos os vereadores pressionando para que, né, sendo possível a contratação, para que isso seja feito. Lá atrás ela já tinha me falado que ela ia precisar para todos os ônibus, inclusive a Ana Keline, que é da administração, falou que ia ter que chamar 25 monitores, que eu não sei até agora por que não chamou. Encaminhamento de votação. Vereador Rafael, líder da oposição, qual será a sua orientação? Peço que votem sim. Vereador Guilherme, líder do governo, qual será a sua orientação? Que votem sim. Vereadora Paulina. Eu não estou passando a mão na cabeça nem de um lado do outro. A senhora vai votar sim ou não? Então, como é que eu vou votar? Eu sim tenho que dar uma explicação. Porque eu tenho que saber o caso direitinho para me saber o que eu estou votando. Porque eu não estou do partido nenhum, estou do partido que for certo. O meu voto, eu vou esperar primeiro para ver. É sim ou não que eu quero? Não, eu vou esperar para saber. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Santos. Sim. Vereador Rafael. Lamento o voto, inclusive é do bairro da vereadora Paulina. Meu voto é sim. Você cuida do teu, que eu cuido do meu. Eu cuido do município. Olha, ao respeito do Viu? respeito dos dois vereadores. Então, dos dois, mas então corta a palavra da Paulina. Pode cortar. Vereador Mauro. Sim. Vereador Zé Acácio. Sim. O requerimento está aprovado. Pauta para a reunião ordinária do dia 20 de maio. Primeira discussão e votação das propostas de emendas à Lei Orgânica, número 010203. Encontra-se escrito, na explicação pessoal, a vereadora Paulina, o Joaquim, Guilherme, a Sandra, Zé Acácio, Rafael, Mauro. Cada um tem 2 minutos e 23 segundos. Eu passo a palavra à vereadora Paulina. Eu tenho o que dizer, porque por isso que eu não votei, eu não sou contra nenhum, porque eu sei que é uma vida de uma criança num ônibus. Esses monitor, já hoje, depois que aconteceu, eles tiveram uns tempos, depois pararam, e eles, que eu vou dizer? Eu sei que uma vida da criança é muito importante, mas primeiro tem que saber o que está passando, porque não é dizer, eu não é dizer que eu estou do lado da dola, de outro, não, estou do lado que é certo, que é a justiça que vai apurar esse caso, porque a dola,
ela é muito competente no serviço dela. Agora, eu vou jogar uma curva, porque eu não sei como é que está. Então, primeiro, a gente tem que saber as coisas para poder fazer votação, porque eu sou dos dois lados. Aí, o que tiver errado, vai ganhar na justiça a sua causa, porque eu concordo, porque um cadeirante é difícil, a gente sabe, e ninguém não quer que aconteça com o filho de ninguém. Isso aí não. E o acidente, nós entrou dentro de um carro, seja um cadeirante, seja um senhor de idade, pode ser quem for. Nós entrou num carro, nós temos que pedir a Deus que o acidente está a qualquer hora acontecer. Porque carro é muito bom, a arma nós temos na mão. Porque ninguém vai querer fazer um acidente com uma criança, com um carro cheio de criança, por querer. A gente fica triste que o que aconteceu no nosso lugar é difícil e tem que rezar e pedir muito a Deus para não acontecer mais, se Deus quiser, porque a gente não quer que aconteça, porque eu conheço aqui os meninos, é do meu bairro, é sim, eu sei muito bem, não preciso falar, não, só porque eu não sei que eu moro lá no meu bairro. Eu sei, mas a gente também tem que compreender as coisas, que o acidente está em todo lugar do mundo. Não é a primeira escola, não é a segunda de Opinópolis, dali de Alpena, de outro lugar, de outro, não. Está é todo mundo. A gente tem que prevenir para não acontecer. E o que estiver errado, a justiça vai ajudar a pessoa. Eu sei que vai ajudar, porque ela é mãe e eu também sou mãe. Então a gente tem que saber que é doído o que aconteceu, mas nós não vai saber, nós não vai fazer um acidente assim por nossa culpa. Agora vai pôr a doula no meio aí, não estou passando a mão na cabeça da doula, porque isso aí eu falo que ela é competente e tudo. Esse povo já está pedindo os monitores para poder ir, não foi, agora aconteceu, já está lá, a gente sabe que não vai ser só lá. Por enquanto espera acabar de organizar, que a justiça vai... Passa a palavra vereador Joaquim. A gente veio do caso que é acontecido, eu tenho certeza que tem várias formas de ser resolvido, sim, e a gente tem que pedir aí, sim, como você diz, Sadola tem, né? Eu tenho certeza que tudo vai ser resolvido da melhor forma, e igual foi dada assistência, como você diz, ao menino que foi machucado, mas eu tenho certeza que, tipo assim, eu acho assim, se vier a doula e o menino do transporte, será resolvido melhor, porque tem a conversa de um lado e de outro. Mas eu tenho certeza que se vai melhorar, vai, porque eu acho que está na responsabilidade e tem coisas que às vezes tem gente que tem que pagar uma consequência para vir a melhora para todos, né? Como se diz, é um acidente, mas como se diz, é o caso que aconteceu, mas eu tenho certeza que agora, tanto faz o município, a doula, é o menino do transporte, é o motorista, eu tenho certeza que todos vai ter que ter um olharzinho diferente para essas crianças, e eu tenho certeza que elas merecem, sim. Muito obrigado, devolvo a palavra. Passa a palavra vereador Guilherme. Bom, senhora presidente, só voltando ao assunto sobre o ofício respondido pela prefeitura, que eu acredito até igual foi o ofício, também o requerimento do vereador Rafael, junto do nosso, meu, da Sandra, no dia que a gente passou nas escolas, todos, principalmente os professores presentes, nos disseram que aceitavam ser descontado esse plano de saúde do próprio salário deles, então não seria um ônus ao município, eu acredito que não, tem que ver como que funciona esse trabalho entre essa parceria, esse convênio, e também que a gente possa talvez elaborar algum ofício voltado a isso, talvez explicar que não seria um ônus ao município, em sim apenas aqueles funcionários que queiram ter um plano de saúde e que possa ser descontado na folha salarial. Eu acho que a gente poderia talvez mudar o termo, a maneira de efetuar essa descrita e talvez explicar melhor o nosso pensamento sobre isso. Que aqueles que não quiserem aderir a esse plano de saúde continua do jeito que está e vida que segue. Eu também acredito que seja importante o menino do transporte, porque pelo que eu andei conversando, a doula exige, mas quem aloca os monitores é o transporte. Então eu acho que seria viável também para a gente ver e sentir como que está essa parte do transporte também.
referente à alocação de monitores dentro dessa escala. E depois até ver com o Dr. Giovanni, se não puder mais fazer esses tipos de contratações devido ao valor, e em cima disso ver o que pode ser realizado. No mais, devolvo a palavra. Passa a palavra a vereadora Sandra. Sobre os ofícios ainda, as respostas dos meus ofícios, senhora presidente, me causa estranheza que hoje, até eu tenho a mãe de um aluno meu aqui, eu não sei se ela recebeu, hoje, eu passei para os meus alunos que eu adiciono de manhã e à tarde, um comunicado que amanhã irá até a escola na qual eu trabalho, vacinadores, para vacinar as crianças. E a minha indicação, por isso que tem hora que o que a gente fala, que faz aqui dentro, a política fala mais alto. Aqui eu indiquei, fiz uma indicação indicando que fosse vacinar nas escolas. Essa resposta vem do dia 2, falando que não é possível, que é infrutífera a minha indicação, e nas escolas públicas e nas empresas, que não tem nem vacinador suficiente. Hoje de manhã eu recebi do setor de vacina para entregar para os meus alunos, pedindo para as mães, amanhã que os vacinadores vão estar na escola. Sabe, eu não entendo, é incrível as coisas acontecer. Aqui nessa casa a gente não pode fazer uma indicação. Veio escrito aqui para mim e hoje eu entreguei, convidando as mães, perguntando, mandando, pedindo os cartões, que amanhã vai ter vacinador na escola. Quer dizer, só para não falar que aquela ação que vai ser desenvolvida lá na escola pode ter sido uma indicação minha. Sabe, é muito estranho, me causa estranheza. O que custa falar assim, ó, vai ou não vai, gente? Eu quero resolver, eu quero que todas as crianças sejam vacinadas, até para atingir meta do próprio município. E outra, que as crianças sejam vacinadas. Não importa se fui eu, se foi Pedro, se foi Mané, que fez uma indicação. É muito estranha a maneira com que eles respondem, sim, às indicações da gente, que a gente faz. Mas é de uma frieza, de uma indelicadeza que me causa espanto. Senhora presidente, devolvo a palavra. Passa a palavra ao vereador Zé Acácio. Senhora presidente, com relação às indicações, vereadora Sandra, é verdade. Acho que o prefeito só assina, mas ele não vê, às vezes, tem o que está escrito lá em cima. Quem está fazendo, respondendo, realmente está deixando muito a desejar. Eu acho que é ruim para ele, porque a gente vai continuar cobrando, igual veio aquela resposta minha, já está indo novamente, eu cobrando novamente ao prefeito. Da mesma coisa para que cumpra a lei. Agora, com relação ao requerimento da vereadora, está certo, a gente já votou outra, tudo certo. Eu concordo que a diretora da educação deva vir a essa casa, dar explicação sobre o caso, senhor presidente, mesmo porque, eu não sei se foi o vereador Kiko, o Guilherme falou alguma coisinha ali que me chamou mais atenção ainda. Que, às vezes até é importante, porque o transporte, lá os monitores, né, saem lá do transporte. É ali que é o diretor de transporte que monitora esses monitores, né, para onde eles vão, qual ônibus eles vão, qual a roça que eles vão, qual o local aqui no CEMEI e tudo mais. O que acontece? A diretora, às vezes até dá força para a própria diretora, talvez ela está tendo dificuldade, né, com isso, e é por isso que eu acho que é importante, sim, que o requerimento, o vereador Rafael, que venha, que possa ser votado ainda, a gente liberar isso aí, deliberar, e que venha ele para dar explicação, sim. Mas é importante que eu acho que fortalece, inclusive, a própria diretora da educação junto à administração, porque nós temos um rei, né? É o que fica lá em cima, é o rei. Então é importante os subalternos, você entendeu? Cobrar do rei. Não é isso? E aí, eu acho que é melhor, porque aí a diretora vai tomar conhecimento, com certeza ela já tomou conhecimento, ela possa cobrar mais do executivo, porque nós votamos, repito, nós votamos a lei, e foi difícil naquela época, fez processo seletivo, e está faltando. Eu acho que tem publicar aí na internet, nós temos que prevenir.
Depois que acontece, aí vai todo mundo até aproveitar um pouquinho. Então, vamos chamar, eu acho importante a presença da diretora. Passa a palavra, vereador Mauro. Senhor presidente, com relação à dengue, né, o ofício aí do vereador Zé Cássio, como se diz, a gente percebe que está sendo feito o trabalho de rua através dos agentes, né? Mas também, já falado nessa reunião, a respeito dos lotes, né? Que hoje existe uma lei que dá o respaldo para o município e essa lei não é cumprida, ou seja, o funcionário, né, o agente de saúde, quando ele se depara com o muro, com o portão fechado, ele não pode invadir, né? Ele não pode estar entrando e às vezes hoje o que mais acontece, aquela casa que está sendo visitada diariamente, toda semana, todo mês, todo dia, que ele se tem um problema, com certeza ele está sendo sanado, ele está sendo resolvido. E é uma preocupação do próprio morador, que normalmente tem duas, não importa, né, a idade da pessoa que está dentro da casa, hoje tem uma preocupação com a questão da doença. O que preocupa é aquele lote que está fechado, que está abandonado. E às vezes a gente vê, né, em alguns casos dentro do município, por exemplo, você tem um lote lá que é companheiro do prefeito, lá que é parceiro da administração, não mexe com ele não, deixa ele lá quietinho que vai incomodar ele. Então, como se diz, e com isso a população acaba pagando o preço. Então, o que tem que ser feito? É usar, né, o prefeito hoje tem um respaldo da lei, a lei aprovada em 2011, onde autoriza o prefeito, está fazendo a manutenção desses lotes, né, e está enviando inclusive a despesa para que o dono do lote arque com as mesmas. Então, assim, ó, a situação está crítica, a situação está grave, como já falou o vereador Joaquim agora há pouco, com relação ao transporte, vai esperar morrer uma pessoa com dengue dentro do município, para aí sim alguém pagar, né, sofrer uma consequência maior, como diz o vereador da base do prefeito, para depois estar sendo tomadas providências. Está errado, tem lei, tem como fazer, por que não, né, já tomar as medidas necessárias, cabíveis agora e está resolvendo de vez. Então, como se diz, o lote está lá, está abandonado, tem que a prefeitura faça e mande aí as despesas, né, os custos para os donos do lote. Outro assunto, né, citado pelo doutor Giovanni, com relação aos gastos, né, do executivo com a folha. Passa a palavra, vereador Rafael. Senhora presidente, inicialmente, quando a vereadora Paulina diz que é para me cuidar do meu bairro, eu cuido do município. Eu não fui eleito vereador para cuidar só do Santa Efigênia. E ela também não foi eleita vereadora para cuidar só do São Bento. A responsabilidade do vereador é de todo o município. Então, se tem problema no São Bento, eu estarei lá. Se tem problema no Santa Efigênia, eu estarei. Se tem problema no Sertão Grande, eu estarei. Onde tiver problema e precisar do meu trabalho, eu estarei sim. E como estou aqui à disposição do povo da cidade também. A respeito da fala do vereador Joaquim, quando o vereador diz que pagar uma consequência, que todo mundo vai ter que pagar uma consequência para tomar providência, não, vereador, não. Todo mundo não tem a obrigação, não tem mesmo que pagar nenhuma consequência para que seja tomada alguma providência. É obrigação do prefeito, é ele que administra o município, é obrigação do seu secretariado, é eles que estão ganhando para fazer o serviço. É eles que têm sim que tomar uma atitude para evitar que consequências como essas caiam no colo da população. A população já paga os seus impostos, é justamente para ter um serviço digno, um serviço de qualidade. E quando, senhora presidente, o doutor Giovanni traz para essa casa aqui um assunto que nós, vereadores da bancada de oposição, já estamos avisando há tempos. Toda reunião que tem aqui a prestação de contas da prefeitura, nós estamos falando, pode pegar os áudios aí, reduza o gasto com o pessoal, reduza o gasto com o pessoal. O prefeito não está administrando, não está gerindo internamente os custos, os gastos da administração. Quais foram os cargos de confiança que o prefeito cortou até hoje? Nenhum. Está aí precisando de contratar monitores escolares. Agora não vai poder contratar, como disse um vereador aí, porque não tem limite. Demite essa turma de confiança. Prioriza aquilo que é interesse do município, prioriza aquilo que é necessidade da administração, corta na carne.
Aí não vai contratar porque agora estourou o limite. Ué, mas estourou por quê? Quais cargos de confiança que foram demitidos? Obrigado. Quando o vereador Rafael solicitou o requerimento do chefe, o diretor do transporte, já foi feito, vereador. Eu vou consultar o plenário, porque eu vou fugir um pouquinho, já aproveitar que já vai vir a diretora Dola, né? Consulta o plenário. Vereadora Paulina. Sim ou não? Joaquim. Sim. Guilherme. Sim. Antônio Carlos. Sim. Sandra. Sim. Rafael. Sim. Mauro. Sim. Zé Acácio. Sim. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos. Boa noite.